Olá pessoal, Fabrício por aqui. Então é o seguinte, nós estamos lançando um curso de cálculos e verificações manuais para projetos estruturais que comparam os resultados daquilo que a gente chega à mão com aquilo que nós temos nos softwares de cálculo. Então o que acontece? Existe uma diferença entre o modelo matemático. O modelo matemático dos softwares de cálculo, ele é um pouco mais refinado. Até porque, quando a gente trabalha em ferramentas como o FTool ou fazendo à mão, a gente trabalha em pórticos planos. Quando a gente trabalha no TQS, CPCAD ou EBERIC, nós temos pórticos tridimensionais, onde eu tenho ali uma compatibilização dos nós, das deformações e também dos esforços solicitantes. E tem uma outra situação também, que é a questão da rigidez dos apoios. Como considerar corretamente as vinculações? Será que eu posso considerar as lajes ou mesmo as vigas com vinculações engastadas, articuladas, né? Algum meio termo ali, um coeficiente de engastamento? Exatamente isso que eu comento em uma das aulas do curso que eu estou compartilhando com você aqui, tá bom? Um grande abraço e até mais! Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula aqui do nosso curso de Projeto Estrutural, Cálculos e Verificações Manuais. Pessoal, agora um assunto muito importante, a gente precisa comparar os resultados que a gente chega a partir de planilhas, cálculo manual e aqui no FTool com aquilo que acontece nos softwares de cálculo. Por quê? Porque os softwares de cálculo, eles possuem modelos matemáticos mais refinados e é por isso que a gente chega em resultados um pouco diferentes. Entretanto, entendendo o comportamento da estrutura, fica bastante claro, né, o porquê dessas diferenças. Então aqui nós temos o engastamento perfeito, a gente tem uma redução do momento positivo, né, e um aumento aqui do momento negativo, 2.1, 2.1 e 1.6. Será que no TQS, EBERIC e CPCAD é a mesma coisa? Vamos pegar nessa aula o TQS como exemplo. Então olha só, o que acontece aqui? Vamos pegar aqui o meu modelo de grelhas, a gente já conversou sobre isso, né, que o TQS, o EBERIC utilizam analogia de grelhas aí para poder chegar nos esforços solicitantes, né, e dimensionar lá as nossas lajes, né, ali também, neste caso aqui, no sistema TQS lajes. A gente comparou previamente essa laje aqui. Olha só o que acontece com essa laje. Olha só, o meu momento negativo está em torno aqui, ó, de 0.09 ou 0.10 toneladas força metro. E aqui eu tenho 0,25 toneladas. Olha só os resultados que nós chegamos aqui no FTool. 1.6 e 2.1. É bem maior, né? Poxa, mas aqui eu considerei engastado. O que está sendo considerado aqui no TQS? Pessoal, em modelos matemáticos mais avançados, a gente considera uma flexibilização no apoio ou uma plastificação das barras. O que quer dizer isso? As minhas barrinhas aqui de laje, elas perdem rigidez. Eu considero uma redução de rigidez. Por que eu faço isso em software de cálculo? Porque é o mais próximo da realidade. É mais preciso e mais próximo daquilo que realmente vai ocorrer na minha estrutura. Por que considerar diminuição de rigidez? Por quê? O meu apoio vai deslocar, ele não é indeslocável. A minha peça de concreto ela vai fissurar, obviamente, dentro dos limites estabelecidos por norma. E eu tenho a presença das minhas armaduras, e eu tenho toda a compatibilização de esforços, né, e de deslocamentos no meu pórtico 3D, no meu pórtico tridimensional. Aqui eu não estou levando nada disso em consideração. Aqui eu estou simplesmente considerando o engastamento perfeito, que está aumentando o meu negativo e diminuindo o meu positivo. Acontece que o meu positivo está maior aqui no TQS, tá? Então, mais uma vez, para reforçar, os esforços, eles não somem, eles são redistribuídos. Tudo depende do modelo matemático, daquilo que eu estou considerando. Ou seja, meu esforço vai para onde eu tenho maior rigidez, tá? E assim eu consigo fazer essa redistribuição. Vamos entender como é que funciona aqui no TQS, por exemplo? Mas e na prática, né? O que seria isso, essa redução de rigidez? O mesmo acontece lá no EBERIC, tá? CPCAD é um pouquinho mais diferente, CPCAD também é um software de elementos finitos, mas a premissa é a mesma, tá? A rigidez, né, que vai, ou a matriz de rigidez que eu tenho no meu modelo, que vai definir o caminhamento dos esforços. Então, olha só, aqui no TQS,
ele me gera, eu tenho o meu modelo de grelhas e eu tenho aqui as minhas grelhas, né, que a gente estava vendo aqui anteriormente. Deixa eu voltar aqui no TQS, tá vendo? Ó? E eu tenho também o meu desenho de grelhas. No meu desenho de grelhas, quando eu abro ele, o que acontece? Olha só aquela laje. Tá vendo esse pedacinho aqui em magenta que eu tenho das minhas barras de laje? Esse pedacinho, geralmente de 1 centímetro, que carrega a informação de redução de rigidez. Para quê? Para simular a condição real da minha estrutura. Justamente para não jogar um momento negativo muito alto aqui, tá? E diminuir bastante o meu positivo. Por quê? Porque na realidade está mais próximo disso do que disso aqui. Por conta daquilo que a gente já conversou anteriormente, por conta da perda de rigidez que eu tenho na minha estrutura em função dos seus deslocamentos e da fissuração, certo? A inércia muda, a rigidez muda. Então, olha só, tá vendo? Ó, no meu modelo matemático, e cada grelhinha dessa daqui carrega informação de geometria, de carregamento, de carga, de redução de rigidez também. Então, a minha barrinha carrega os meus esforços. Quando chega aqui perto do apoio, eu tenho aqui um pedacinho plastificado, um pedacinho que eu aceito uma deformação e eu aceito uma redução nessa rigidez. Quando eu tenho deformação, pensa lá no solo. Eu sei que a gente vai conversar sobre fundação daqui um pouco. Quando eu considero a minha fundação, deixa eu voltar aqui no pórtico, que é mais fácil. Na verdade, eu estou com a grelha aberta, né? Então, deixa eu vir aqui no meu modelo do Revit. Deixa eu pegar aqui meu 3D. Vou pegar o 3D daqui mesmo. Então, quando eu considero a minha fundação totalmente engastada, o que eu tenho? Eu tenho mais aço aqui, certo? Ok? Porque eu estou considerando a minha fundação indeslocável. Tá? Só que acontece o seguinte, se eu considero engastamento perfeito, momento maior, mais aço. O mesmo nesse apoio aqui que eu tenho da minha fundação. Mas o meu solo, ele não é indeslocável, ele desloca. Então eu considero um coeficiente de mola aqui que é calculado, que a gente vai ver isso lá no módulo de fundação, né? Vamos conversar um pouco sobre isso aqui também. Mas o que acontece? Quando eu tenho mola, eu estou aceitando uma deformação, estou aceitando que aquilo lá é deslocável. Se aquilo lá é deslocável, o que acontece? A minha taxa de aço cai um pouco e a minha deformação aumenta. Tá? Então é isso que eu devo considerar para casos reais. Tá? Para a minha estrutura atuando lá na minha edificação. Ok? O mesmo vale para essas ligações aqui de viga pilar. A gente está flexibilizando as ligações, tá? E reduzindo inércia, reduzindo rigidez. Então, olha só, voltando aqui para o TQS, esse pedacinho aqui está aceitando isso. Eu tenho uma rigidez bem menor. Quanto menor? Olha só como é que o TQS trabalha com isso daqui. Eu estou aqui no meu modelo de grelhas, critérios, laje treliçada, né? Laje nervurada, tá? São os mesmos critérios. O que acontece aqui? Olha só, em plastificações. Plastifica extremos da barra, ou seja, isso que a gente está vendo aqui, ó, tudo plastificadinho, né? Sim, divisão de inércia e flexão. Está dividindo isso em 40 vezes, justamente para poder simular a condição real. O que isso vai refletir? Olha o comprimento aqui da minha barrinha também, tá vendo? 1 centímetro, né? 0,01 metro. Então, o que acontece na prática com isso? Vamos voltar no modelo de grelha de novo. Na prática, eu tenho momentos negativos menores e momentos positivos maiores. Certo? Vamos deixar aqui no... vamos voltar aqui, ó. Vamos deixar aqui no F2 com a mesma unidade. Vamos colocar aqui Options. Vamos colocar o momento aqui em tonelada força metro, tá? Vamos dar um OK. Vamos vir aqui de novo. Ó, 0,16, né? 0,16 positivo e 0,21 negativo. Aqui 0,25, maior o positivo e menor o negativo, 0,08. Aqui está dando 0,21. Tá? Então a diferença é exatamente essa, pessoal. Então por isso que é o seguinte, você vai bater o olho numa estrutura dessa daqui, mas por que meu momento positivo deu tão alto assim? Né? E aliás, por que o meu positivo deu tão baixo e o meu negativo deu tão alto? Justamente, tá? Por conta desse modelo matemático mais refinado. Mais uma vez, o TQS não está sumindo com o seu momento negativo aqui que você calculou na mão ou no F2. O EBERIC não está sumindo com esse momento aqui. Ele está redistribuindo, né? Então, por conta disso, o positivo fica maior. Tá?
Pessoal, exatamente por isso, tá, que a gente precisa entender mais uma vez aqui, né, o funcionamento da minha estrutura, o comportamento da minha estrutura e porque os resultados podem ser divergentes quando eu calculo na mão e quando eu calculo aqui com software de cálculo.